A paz do Senhor, como estamos nessa segunda-feira? O tempo tá abrindo, tá melhorando, né? Vai melhorar, vai que sai um solzinho. Então, meus irmãos, dando continuidade, lição 2 do dia 13 de abril de 2025, próximo domingo. Estamos na primeira leitura da semana, segunda-feira. O tema da lição 2 do segundo trimestre, o novo nascimento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Ok? Vamos voltar ao texto áureo. O novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso? Quando ele disse isso para Nicodemos? O texto, né? Se você ler lá a leitura bíblica em classe, que está em João 3, a partir do versículo 1, você pode ler esse capítulo todo, que ele é muito bom. Fala a conversa que Nicodemos, que era um mestre em Israel, era um doutor, conhecedor da lei, conhecedor dos escritos de Moisés, dos profetas, ou seja, o que nós conhecemos como Velho Testamento. Nicodemos era craque, era fera, um homem respeitado. Mesmo quando ele foi ter as escondidas com Jesus para ninguém ver, ele, assim que se dirigiu a Jesus, ele o chamou de Rabi, Rabino, né? Mestre também. Então, reforçando aqui o que eu já disse para vocês na classe, Jesus era mestre, Jesus era formado, tinha doutorado, mestrado, ele era mestre, ele andava com roupa de mestre. Então, onde Jesus chegava, ele era reconhecido e respeitado como mestre. Como hoje, né, uma pessoa, ela estuda, ela faz faculdade, depois ela faz pós-graduação, ela faz mestrado, e as pessoas o reconhecem onde quer que ele seja, né? Como se um general chegar fardado diante de você, ele vai chegar com toda aquela roupa, com todas aquelas estrelas, né? O tratamento com essa pessoa é um tratamento digno, né, de uma pessoa na posição dele. E Jesus era assim. Jesus era mestre e muito respeitado por isso. Porque o próprio mestre Nicodemos disse: eu sei, né, que tu só podes ensinar da forma que você ensina, com a profundidade que você ensina, e fazer os sinais e maravilhas, os milagres que tu fazes, se não tiver com Deus, seria impossível. Então, o próprio Nicodemos reconhece ali a posição de Jesus humana, como mestre, e também a posição de Jesus com Deus, né? Ele só ainda não entendia que Jesus era o próprio Deus encarnado, como vimos na lição anterior. Mas ele já reconhecia a presença de Deus, né, na vida dele, o poder de Deus na vida de Jesus, como também toda a sabedoria, conhecimento e posição hierárquica que Jesus tinha. Pois Jesus, ele entrava na sinagoga, lia os escritos. Ninguém poderia fazer isso se não fosse autorizado a isso, se não tivesse ali a credencial para fazer. E Jesus tinha livre acesso ao templo, Jesus podia ensinar. Você pensa que era qualquer um que podia ensinar? Não, só mestre, formado. Jesus se formou, estudou e formou. Jesus tinha diplomas, vamos dizer assim. Então, Nicodemos foi até ele, sendo também um homem de posição, né? Posição respeitada ali na todo aquele meio eclesiástico também, para perguntar a ele, porque tinha sede e via que Jesus tinha respostas, tinha verdade. Então é muito interessante, tá? Essa primeira parte, ela fala do novo nascimento, e eu quero focar aqui, para o vídeo não ficar longo, mas eu vou ser bem direto com vocês, tá? Jesus respondeu para Nicodemos que, na verdade, eu te digo, Nicodemos, é verdade o que eu te digo, Nicodemos, se tu não nascer de novo,
você não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus é tudo que o Senhor tem preparado para nós. Reino de Deus é o trabalho de evangelização e de ganhar almas. Reino de Deus é viver o reino de Deus aqui na terra. É viver segundo a vontade de Deus aqui na terra, como disse na oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus ensinou, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que é o reino de Deus? É a vontade do Senhor, é o governo do Senhor vir para a nossa vida aqui nesse mundo. Nós vamos viver aqui nesse mundo, mas segundo as leis de Deus, que são leis criadas e impostas pelo Criador de todas as coisas. Então, é isso, é dessa forma. Se todo ser humano obedecesse isso, a começar de Adão e Eva, nós não teríamos tido problema algum. Hoje o mundo seria maravilhoso, ok? E hoje, se as pessoas começarem a viver o reino de Deus na Terra, teremos uma melhora inimaginável em tudo, né? Você conhece os frutos do Espírito. Imagina se todos começassem a praticar os frutos do Espírito, o que seria? Não seria maravilhoso? Então, é o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas isso é impossível para o homem se ele não nascer de novo. Então Nicodemos disse, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu, velho, eu posso por acaso voltar, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Né? Para começar de novo? Né? E Jesus falou, vocês não conseguem entender nem as coisas simples que eu explico, imagine as coisas espirituais, né? E a gente também já sabe, como o apóstolo Paulo também já disse, que um homem só vai poder discernir as coisas espirituais, um homem só vai poder conhecer o reino de Deus, como Jesus falou aqui, pelo Espírito, né? E nesse mesmo capítulo, Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito não vai poder ver o reino de Deus. E ver o reino de Deus é isso, ver o reino de Deus é entender, é ser convencido da justiça, do pecado e do juízo, né? O Espírito nos convencendo. Mas vamos ter ao nascer de novo. Deus fez o homem, Adão, à sua imagem e semelhança, perfeito, puro, santo, sem nenhum pecado, ok? Depois do homem, Deus retirou a mulher, idônea, igual ao homem, ok? Mas eles eram perfeitos, santos e puros, semelhantes a Deus. Mas depois que eles pecaram, eles foram destituídos disso. Eles perderam essa perfeição. Eles perderam essa semelhança com Deus, ao ponto de Deus não poder mais ficar junto com eles. Ou eles não poderem ficar mais perto de Deus. Porque Deus é santo e puro e não habita com o mal. E eles desobedeceram. Então, eles foram banidos do Jardim do Éden, né? E passaram a viver distante de Deus. Aí Deus não vinha mais falar com eles. A voz de Deus, o verbo vivo de Deus não vinha mais ter com eles, né? Criou-se uma distância. E não só essa distância, mas também a separação espiritual, que é a morte eterna. Ou seja, o homem e a mulher, Adão e Eva, que já não eram mais semelhantes a Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados, ok? Então, todos os que nasceram de Adão e Eva já não são mais imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus foi Adão e Eva depois tirada de Adão. Quem nasceu de Adão e Eva não era mais imagem e semelhança de Deus. Já nasceu condenado e morto em seus delitos e pecados, ok? E todos os seres humanos até hoje, com exceção do Senhor Jesus, que não veio de semente corruptível, ok? Como a própria palavra diz, veio do céu, de Deus. Esse era o segundo Adão, também puro, perfeito, que passou por todo o processo sem se contaminar, né? Ao contrário de Adão e Eva, que se contaminaram, mas Jesus não. Jesus foi perfeito na sua existência, na sua caminhada pela terra,
e por isso venceu a morte, porque foi perfeito, não pecou. Mas quem nasceu de Adão e Eva até hoje, eu e você, e quem nasceu hoje, agora, neste exato momento, nasceu morto em seus delitos e pecados, porque é de semente corruptível. E esse cidadão, essa cidadã, não tem acesso ao Pai. Para ter acesso ao Pai, precisamos nascer de novo. E que nascimento é esse? Como Nicodemos disse, se eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Esse nascimento é em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte e através dele nós nascemos de novo e somos novamente adotados, enxertados na figueira, enxertados na videira, como o próprio Jesus diz, entendeu? Não é figueira, é videira, a vide, né? O fruto da vide que é a uva. Então, o Senhor Jesus é o nosso novo nascimento. Por isso que ele diz, nós precisamos nascer pelo Espírito, porque quem nasce da carne é carne. Adão e Eva, carne, separados de Deus. Então, quem nasce de Adão e Eva, somente carne. Mas quem nasce do Espírito de Deus, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, que veio trazer a verdade e a graça, esse sim nasce de novo. Então, só é possível voltar para o Pai, voltar a ter o contato com o Pai, voltar a ser do Pai, né? Se nascermos de novo. Esse é o novo nascimento que só é possível em Cristo Jesus. Por isso Nicodemos não entendia. Porque o Espírito Santo, nós precisamos nascer pelo Espírito. O Espírito Santo só veio para essa função depois que Jesus subiu aos céus e o mandou vir para que nos ensinasse, para que nos convencesse, como diz a palavra, da justiça, do pecado e do juízo. Ok? Antes o homem não conseguia entender, porque é impossível que nós entendamos, que nós consigamos enxergar isso. Na nossa humanidade, na nossa carnalidade, vai bastar sermos bons, não praticar o mal, não roubar, não matar, como são as leis, os 10 mandamentos. Por isso existiram as leis antes. Precisava estar escrito, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode fazer isso, não pode dar falso testemunho, não pode cobiçar, não pode fazer uma série de coisas que vocês conhecem dos 10 mandamentos. Porque o homem precisava de leis. Hoje, o Espírito Santo é que te confronta. O Espírito Santo, ele te exorta. Ele abre os teus olhos para essa realidade do mal, do praticar o mal. E aí sim, você começa a entender que você é um pecador e carece da graça de Deus. Amém, irmãos? Como fazer um áudio desse pequeno? Como fazer um vídeo desse pequeno? É muito assunto, é um assunto maravilhoso, um assunto que precisamos entender. Então, meus irmãos, precisamos nascer em Cristo Jesus. E só é possível nascer em Cristo Jesus conhecendo Cristo Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne. Começa a entender isso, começa a inserir isso na sua vida, na sua mente, no seu coração. Jesus Cristo é a palavra do próprio Deus, a verdade e a graça do próprio Deus que veio aqui para nos salvar, para que nós pudéssemos nascer de novo nele. Por isso ele disse, quem não nascer do Espírito não tem parte com Deus, não verá o reino de Deus, nem aqui na terra, nem na eternidade. E então nós precisamos nascer da água e do Espírito, que é o batismo, simbolizando o sepultamento, assim como foi o de Jesus, que quando saiu daquele sepulcro, já saiu nova criatura, renascido em corpo glorioso. E assim é o que precisamos também na nossa vida, sermos mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo, nova criatura, batizados e vivendo segundo o Espírito, que são os frutos do Espírito, os 9 frutos do Espírito.
É só você procurar lá que você vai ver quais são os 9 frutos e o que é preciso ser feito, né? Para se assemelhar, para ter a mudança de mente, para ter a mudança de vida. Mais uma coisa, para fechar o vídeo, que já está com 15 minutos. É você que precisa mudar. É uma atitude individual. Não é por mágica, nem por milagre, e nem um poder sobrenatural que vai transformar você. É você ser convencido da justiça, do pecado e do juízo, saber o que tem que ser feito e fazer, ok? Deus não toma nada por esforço. Ele é digno de ser adorado, louvado e obedecido, ok? Temor ao Senhor. O Senhor não vai te transformar num ser angelical, santo e perfeito. É você que precisa caminhar nessa direção. Toma a tua cruz e segue-me. Abandone as práticas más. Pratique as boas. Não vai ser por poder e nem por força. Dignidade. Nosso Senhor é digno. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Continuaremos aqui, tá? E você será muito abençoado com crescimento e conhecimento em Cristo Jesus. O Senhor possa abençoar a tua vida, meu irmão, e que você possa crescer na graça. A paz do Senhor.